Bom, pessoal, nós estamos falando sobre a bovinocultura de corte. Estamos falando desse tópico aqui, das principais raças de gado de corte. Na aula que vem, vamos falar sobre os tipos de exploração. Exploração extensiva, intensiva, confinamento. Vamos abordar esses assuntos aí na aula que vem. Hoje nós vamos concluir a questão das raças. É interessante você saber um pouquinho sobre as raças, porque a tendência de mercado é que a gente tenha cada vez carnes de melhor qualidade, mais saborosas, mais macias. Então, para vocês entenderem essa dinâmica, nós temos que conhecer um pouquinho mais sobre as raças. Bom dia, Viviane. Todo mundo me ouvindo? Tudo ok? Tá tudo ok aqui. Beleza. Nós vamos iniciar sobre as raças taurinas. Vamos iniciar pela mais importante delas aqui no Brasil. É a que está há mais tempo sendo utilizada. Hoje, o padrão de qualidade, quando se fala, são cruzamento industrial, né? Entre o Zebu nosso, principalmente o Nelore, com o Angus. Então, vamos falar assim, é a carne do momento hoje. Existem outras raças sendo trabalhadas também, e nós vamos falar um pouquinho de cada um delas. Bom, a raça Angus, você já ouviu falar aí das picanhas aí, a picanha argentina, picanha não sei o quê. São as carnes consideradas boas, mas tem muita função dessa utilização dessa raça aí. Nessa raça, nós temos o Aberdeen Angus, é a primeira raça de gado da categoria taurinos que foi trabalhada aqui no Brasil. Ela é origem escocesa, a data de registro é de 1862. Ela é função de cruzamento, então, é uma raça sintética entre raças. Foi utilizado aí, já em 1835, já foi feita a associação de criadores, então já tem bastante tempo que são trabalhados lá, como eu falei. E foi oriundo a partir do cruzamento do Aberdeen e da outra raça chamada Angus. Então, por isso que ficou o nome aí, Aberdeen Angus. Essa raça, ela disseminou para o mundo inteiro, porque a seleção genética que já foi feita nela ao longo desses anos. É um animal fabuloso, muita carne, maciez de carne. Então, muitas características interessantes que nós vamos ver aqui no detalhar aí da raça aqui. Bom, é uma linhagem bovina, já começa aqui, é mocho, então sem a presença de chifre. Isso aí já minimiza problema de acidente e tudo mais. Essa raça hoje é presente em todo o mundo inteiro. Onde tem produção de carnes, tem essa raça presente. E sempre quando você fala em Aberdeen, a gente procura sempre relacionar a questão da qualidade da carne. Então, só justifica a gente trabalhar com a Aberdeen aqui no Brasil se nós estivermos pensando a carne como sendo, a qualidade da carne como sendo o carro-chefe da utilização desta raça. Do contrário, o nosso Nelore vai muito bem, obrigado. Então, por que de eu utilizar uma raça taurina, já que o nosso Nelore é tão bom? Porque hoje o padrão de qualidade de carne passa por gordura entremeada nas filas da carne. E o nosso Nelore não tem isso. Nós temos uma carne já macia devido à nossa seleção genética, mas a nossa gordura, a gordura da carne do nosso Nelore, ela é exterior, ela não é interior. Não há o marmoreio que tanto se fala hoje, tanto se busca.
Então, a maneira que tem aqui no Brasil dos produtores tornarem a nossa carne ainda melhor é utilizar o cruzamento industrial com a raça que tem isso já bem forte, bem determinante na raça. Por isso a utilização do Angus. Então, sempre que a gente falar aqui nessas raças, vai ter as fazendas que trabalham com elas, é claro, mas a maior parte do semi-comercializado hoje é sempre com o objetivo de cruzamento industrial. Uma pequena parte que é para trabalhar a própria raça em si. Ok? Ok. Pois é, então os números dessa raça são um pouco diferentes do Nelore. O nosso Nelore, aqueles milhões de cabeça e tudo, nós temos aqui a raça sendo trabalhada na sua essência. E as raças taurinas são trabalhadas aqui, o número de animais PO, puros de origem, são pequenos. Os rebanhos são grandes em função dos cruzamentos industriais que se fazem. Ou fazendo meio sangues, ou fazendo 5/8, ou fazendo triclós, que é botar uma terceira raça no cruzamento. Aí, esses números que vocês vão ver aí pela internet afora, aí, em alguns livros de literatura, estão muito relacionados aos animais com cruzamento industrial. Eles computam esses animais como se fosse integrante da raça. Então, não assustem às vezes com os números, não, porque às vezes o indivíduo meio sangue Angus com Nelore, eles classificam ele como Angus também. Tá joia? Ele fala assim, geração do papai no Oi, qual a pergunta? Não falei joia. Porém, esse sistema nervoso é um sistema nervoso. Bom, vamos lá. É encontrado duas variedades, a Aberdeen Angus, que é a pelagem preta, e a Red, que é a pelagem vermelha. Vocês vão ver na frente aí que a Red ela é recessiva, então pode ser que indivíduos Aberdeen, pelagem preta, surjam animais Red, filhos de pais com pelagem preta. Às vezes não é homozigoto dominante, né? Então tem o heterozigoto costuma gerar filhos recessivos. Vocês já viram isso aí na questão genética aí. Hoje o Angus é muito utilizado na Argentina, na Austrália, nosso principal concorrente de exportação de carne aí, ó. Estados Unidos, Austrália, trabalha muito essa raça. Brasil, no Canadá, na Europa, Nova Zelândia também produz bastante. Bom, uma característica interessante dessa raça aqui, ó, pelagem curta, de cor preta ou vermelha, o red é recessivo, o gado é mocho, são animais robustos. Então vocês vão ver que são animais que têm uma estrutura forte, um animal forte. Eles só não é bem adaptado ao nosso clima pela característica de onde ele foi selecionado. Mas são animais muito fortes, um animal bonito, muita carne já acumulada na carcaça. São de fácil manejo. Essa característica que colocou, que adapta a condições ambientais, aqui no Brasil ele se adapta, mas com restrições. Então, por exemplo, se botar touro Angus aí para acompanhar a vaca a campo, eles não vão muito bem, não. Tem raças aí que estão sobressaindo nesse aspecto aí. Então, geralmente, esses cruzamentos industriais se fazem inseminação artificial por tempo fixo, o IATF, e utiliza sêmen. O animal é manso, apresenta precocidade, fertilidade, habilidade materna. Toda essa questão aqui foi muito trabalhada, né, há muito tempo no continente europeu lá. Então, são animais que têm isso aqui muito forte na raça. São precoces, altamente férteis. As mães são ótimas mães, né? Não é um animal de tamanho grande, vocês vão ver com porte médio. E são animais pesados, apesar de não ser porte alto, mas acumulam muita carne na carcaça. Você vê fêmea aí pesando até 700 quilos. O macho chega fácil aí a 1.000 quilos. Os bezerros nascem pequenos, 33 quilos para um tamanho de bezerro. Isso aí tem questão de facilidade de parto. E o que é interessante nessas raças é que é muito padronizado, não tem muita diferença não. A seleção genética já está há tantos anos que
não muda muito o peso, os animais não mudam muito faixa de peso também, bem padronizado. Isso facilita para o frigorífico o tamanho de corte, né? Você tem mais ou menos esse padrão de carcaça aqui em fêmeas, mais ou menos esse padrão de carcaça aqui em machos. Então as peças são bem certinhas, bem fáceis de ser comercializadas. Isso aí é uma busca que nós estamos aqui no nosso zebu, no nosso Nelore, no nosso Guzerá, no Tabapuã, os principais. Professor, Oi. geralmente é feito o cruzamento dessa raça com outro? No caso aqui no Brasil é feito com Nelore, né? Ah, sim. Aí ele fica uma raça mais resistente. Você questão só a resistência, não, você melhora a questão da maciez da carne, né? Sempre quando eu faço um cruzamento industrial, eu não estou pensando em torná-lo uma raça, eu faço ele para me comercializar. Então eu produzo machos e fêmeas que serão engordados, atingir o tamanho de frigorífico, o peso de frigorífico, são vendidos. Beleza, entendi. Uhum. Basicamente, isso é feito. Existem seleções genéticas, existem pessoas que pegam esse meio-sangue, cruzam com outra raça, fazem um triclós, mas sempre quando você pensa assim, o Angus e o Nelore, os indivíduos oriundos das duas raças são para serem comercializados, vendidos, abate. Apresenta e transmite facilidade de parto. As vacas são precoces, atingem idade de reprodução cerca de 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, né? São muito precoces. As novilhas dão cio cedo e prenham muito cedo. Então tem que ter toda a questão também de manejo alimentar aí para ter um peso e tamanho adequado ao primeiro parto. A musculatura dessa raça é muito bem desenvolvida e chama a atenção da gente como que eles já conseguiram uma seleção genética e tornaram o indivíduo tão assim especializado na produção de carne. É uma raça especialista em produção de carne e carne de qualidade. Só que nós temos que lembrar que nós estamos aqui no Brasil, clima tropical, regime basicamente é extensivo de produção de carne aqui no Brasil, confinamento é mínimo, né? Basicamente toda a carne brasileira, ela, a grande maioria vem de sistema extensivo de produção. Sistema intensivo como confinamento é uma pequena parte e às vezes muito ligada aos pontos de escassez, período de seca. Então, os grandes confinamentos aí trabalham muito, né, no período da seca para suplementar a falta de carne de qualidade que temos nesse período. Penso que chegou alguém, deixa eu dar uma olhadinha ali. Bom, dando continuidade aí, a cabeça tem tamanho médio, é levemente alongada e arredondada nos machos. Na fêmea é um pouco mais fina e alongada. As orelhas nas fêmeas são maiores. Isso é muito comum nos taurinos, viu, gente. As fêmeas têm orelhas um pouco maiores que os machos. Os animais são compridos. E aqui vale muito para basicamente toda a raça taurina. Eles conseguiram já um comprimento corporal bem interessante. Uma grande profundidade torácica. E isso garante capacidade digestiva, melhora do sistema produtivo. Isso aqui que eu estou dizendo aqui do Angus vale basicamente para todos os taurinos. Eles têm uma grande capacidade de armazenar carne, uma capacidade digestiva imensa, eles comem muito e convertem muito para carne, então são animais muito eficientes. Isso já é trabalho de seleção de muitos anos aí. Então são animais, são verdadeiras máquinas de produzir carne. A crítica que fazem lá fora à nossa carne é que nós não temos muita qualidade na carne devido à questão do marmoreio.
Mas eu falei na aula sobre o Nelore passada que já tem uma linha aí de consumidores já dando até preferência para a carne Nelore por ter menos gordura. Mas a questão do sabor e a maciez da carne está muito relacionada ao teor de gordura que existe dentro da carne, dentro das fibras. Então, essas raças taurinas têm essa característica. E o Angus é o mais trabalhado deles todos, no mundo inteiro. Bom, o Angus chegou aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, a cidade de Bagé foi a que iniciou esse processo, e é antigo, ó, ele está aqui desde 1906. Então, se você for olhar a linha do tempo aí, ele chegou muito junto com vários zebus nossos aí. Tem vários zebus que chegaram no período colonial, mas foram trabalhados mesmo a partir do século XIX, aí, o início do século XIX. Então, o Angus também já é bem antigo aqui. O sul do Brasil se assemelha muito ao clima europeu, então lá ele teve muito sucesso lá, expandiu para os pampas gaúchos lá, as passagens naturais lá do Rio Grande do Sul. Então, é uma raça que se adaptou muito bem lá. Em 1920 já dominava já os campos já. A maioria dos fazendeiros já tinham essa raça lá como sendo a raça carro-chefe lá. A Associação Brasileira de Angus foi fundada em 1963 e, segundo a Associação Brasileira de Indústria Exportadora de Carne, o Angus é o segundo maior rebanho de corte do Brasil, com um rebanho estimado de 2,5 a 3,5 milhões de cabeças. Aí você fala assim, pessoal, mas essa raça é mais trabalhada que o Guzerá? É mais trabalhada que o Tabapuã? Aí é que eu falei com vocês, eles computam os indivíduos meio sangue do cruzamento industrial na questão da raça aí. Então, não é que sejam só indivíduos puros de origem, essa quantidade de milhões de cabeças, não. Todos os cruzamentos industriais são computados nessa raça aqui. Então, eles têm uma estimativa, né, pela aquisição de sêmen e tem uma noção de como que está sendo trabalhada a raça aqui no Brasil. O Angus é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores vendedores de sêmen aí, com o objetivo de cruzamento industrial. Bom, os pontos fortes do Angus, como eu já disse, habilidade materna excepcional, muito precoce, facilidade de parto, então quase não tem parto distóxico nessas raças, nas raças taurinas de modo geral, né? Os bezerros são pequenos e abertura pélvica é interessante, então já muito, muito trabalhado isso aí na questão de seleção genética. Eficiência alimentar, aqui é um carro-chefe aqui, ó. Quando você pega o meio sangue do Nelore com essa raça, eles convertem mais carne por cada quilo de alimento, chama conversão alimentar. E o carro-chefe, né? Carne saborosa e macia. Essas duas últimas características aqui, então, é que determinam a utilização dessa raça com o nosso Nelore para fazer cruzamento industrial. Você tem vários mercados aí que são extremamente exigentes, até mesmo aqui no Brasil, São Paulo, nos grandes centros, onde o carro-chefe é carne de Angus, carne de indivíduos meio sangue Angus, ou Angus puro, mas em sua grande maioria o meio sangue. Ok, gente? Alguma dúvida até agora? Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Aqui é uma foto de um touro, é um dos mais vendidos sêmen aí da atualidade. Você vê como é que o indivíduo é todo forrado de carne, ó, desde a região de costela, abdômen, pescoço, a área lombar aqui, ó, que é a largura do lombo, é uma medida específica de carne aqui. Então você tem muito acúmulo de carne, questão das carnes nobres aqui, ó, muito bem feito. Então, é um indivíduo excepcional. É uma raça muito interessante de trabalhar com ela, principalmente para quem trabalha cruzamento industrial. Então, as fazendas aqui no Brasil, especialistas em animais puros de origem, estão a cada dia procurando animais com mais perfeição
e que se adaptem ao nosso cruzamento industrial aí. E como eu disse, ele pode ter a pelagem vermelha também, o red. A pelagem é recessiva, como eu disse, mas é um animal fantástico. O outro ângulo segue o mesmo jeito, ó. Desde a região de costelas, tudo, muita carne aqui envolvida. Daí a alta eficiência que ele tem na indústria, na questão de rendimento de carcaça. O Nelore nosso tem ficado aí em torno de 57% de rendimento de carcaça, os melhores resultados nossos, né? E isso aqui passa dos 62, esse indivíduo. Então, é uma raça muito, muito interessante. Alguma dúvida aí sobre o Angus? Tranquilo. Bom, outra raça que está sendo muito trabalhada aqui no Brasil é o Senepol. Então, se você falar sobre pessoa, cruzamento industrial hoje no Brasil, basicamente está sendo montado em cima de duas raças, o Angus e o Senepol. Mas se o Angus é tão bom, por que que tem o Senepol? Aí vocês vão entender um pouquinho por que que o Senepol está sendo mais utilizado aqui. Então vamos decorrer um pouquinho sobre a raça aqui. O Senepol também é uma raça sintética, só que interessante do Senepol é que é o seguinte, lá no ano de 1800, eles trouxeram lá para o Caribe, para as Ilhas Virgens lá no Caribe, uma raça africana chamado Nadama. Essa Nadama é uma raça taurina africana e se adaptou muito na região do Caribe ali, porque é um clima muito quente, então o pessoal daquela região lá estava tendo dificuldade de encontrar uma raça que se adaptasse às condições lá de escassez de alimento e alta temperatura lá do Caribe. Então trouxeram essa raça, a raça se adaptou e foi sendo trabalhada lá nas Ilhas Virgens do Caribe lá. E interessante dessa raça é que ela muita resistência ao calor, insetos, parasitas, doenças e questão da pobreza de pastagem, né? As pastagens muito ruins, muito pobres. Então essa raça sobressaiu nessa região e esse Neutrópio aqui, em 1889, ele e o filho dele trabalharam muita questão genética. Só que um problema que essa raça tinha é a baixa produtividade dela. Então eles foram trabalhando e faziam um cruzamento com uma raça europeia, não dava certo, com outra não dava certo. Aí eles encontraram o Red Poll, que é uma raça taurina inglesa, e fizeram o cruzamento com, com o Nadama, e esses indivíduos passaram a ser mais eficientes também, estavam suportando as condições climáticas lá e de alimentação da ilha, e eles trabalharam e assim surgiu o Senepol hoje utilizado no mundo inteiro. Então nós temos uma raça taurina africana com uma raça taurina europeia. Então o Senepol, porque essa região onde o Nadama veio é em Senegal, então botou o nome Senepol de Senegal com o Red Poll. Daí surgiu o nome e a raça. Então é uma raça sintética, não utilizou o zebuíno hora nenhuma nela, tá vendo? É uma raça taurina africana com uma taurina europeia. Então surgiu o Senepol. Aqui fotos dessa raça, aqui está o Nadama. Ele é um animal rústico, a condição que ele é criado lá tem meses inteiros de praticamente nada de alimento. Eles ficam dias sem tomar água. Então, essas características de rusticidade aí, num clima totalmente inóspito, manteve um pouco no Senepol. E interessante que é uma raça com chifre e foi cruzado com a raça moxa. E a questão da seleção genética, hoje o Senepol nosso é mocho. Então, aqui é uma foto de um touro Red Poll e aqui foto de um gado Nadama.
Na África, na região lá, tem um período que você tem abundância de alimentos e um período de escassez de alimentos. Então, são indivíduos bem adaptados aí à questão de sobrevivência mesmo. Bom, o nome Sanepal foi criado em 1954. O Sanepal, ele foi muito trabalhado nos Estados Unidos, viu, gente? Então, o berço da genética aí foi todo desenvolvido nos Estados Unidos. Eles pegaram esses animais lá do Caribe e foram trabalhando eles lá. O registro oficial da raça é de 1960. Os testes de desempenho agrícola, de zoonoses zootécnicos, foi todos feitos em 76 nos Estados Unidos. E somente no ano de 2000 que esses animais foram importados do Brasil. Aí os nossos produtores foram lá no Caribe, pegaram os animais melhores que tinham lá, trouxeram os animais de excelência dos Estados Unidos. Então, tem uma linhagem Sol, várias linhagens aí. O que tinha de melhor nos Estados Unidos foi trago aqui para o Brasil para fazer os nossos cruzamentos aqui e a questão da evolução da raça. E o Sanepol ele popularizou muito no Brasil. Ele tem centenas de criadores hoje, segundo a Associação dos Criadores, e é um animal muito rústico, manso, fácil de trabalhar. E o que é interessante dessa raça é que ele tem sido muito utilizado touros Sanepol acompanhando vacas Nelore para produzir os cruzamento industrial. Então, o Sanepol tanto faz o trabalho dele de inseminação artificial, quanto faz o trabalho de campo também. Mas a popularização se deu mesmo pelo touro aguentar acompanhar as vacas Nelore. Então, é um cruzamento industrial mais fácil de fazer, mais acessível, que a pessoa adquire o touro e coloca ele para cruzar com vacas Nelores e vão produzir bezerros provenientes de cruzamento industrial, tanto macho quanto fêmeas. Bom, a característica do Sanepol, ele tem grande capacidade de encontrar alimento e de adaptabilidade à escassez de pasto. Isso aqui ele puxou, né, a parte genética da raça senegalesa lá, o Nadama. Então, a rusticidade dessa raça sintética está muito envolvida com a raça de origem dela lá, o Nadama. Alto ganho de peso diário. Aqui já é uma característica muito relacionada ao Red Paul, o Red Paul inglês lá. Então, você vê que você tem uma raça proveniente de cruzamento e duas características marcantes de uma raça de origem e de outra raça de origem. O bezerro, o cruzamento industrial, ele tem valor superior de mercado aí. A nossa região aqui tem alguns criadores trabalhando. Os bezerros são vendidos aí hoje acima de R$ 250 a arroba de bezerro. Então, você pega um bezerro aí de 7 arrobas, é R$ 1.700, R$ 1.800. Então, são bezerros caros. E os frigoríficos geralmente pagam o preço máximo da região, cada região tem seu preço. Esses indivíduos de cruzamento industrial recebem o preço máximo na comercialização do boi gordo. Então, tem que ter toda uma característica aí da fazenda para adquirir esse bezerro mais caro, ter um processo de nutrição eficiente para que esse indivíduo esteja o mais rápido possível e economicamente para sair para o abate. E não justifica uma pessoa comprar um bezerro desse mais caro se ele for trabalhar ele num sistema de pouca exploração nutricional. Então, o que é interessante dos produtores que adquirem bezerros provenientes de cruzamento industrial, seja ele de qualquer raça, é ter todo um programa de nutrição já desenvolvido na fazenda. Então, vamos supor, vai trabalhar com proteinado de verão, proteinado de inverno. Esses indivíduos, ao atingirem um peso, vai trabalhar com ração, vai ser confinamento, vai ser semi-confinamento. O que não justifica é adquirir bezerros caros e não fazer nenhum plano nutricional para eles.
Então, esse maior valor de mercado do bezerro tem que estar associado também a um produtor mais eficiente na questão da nutrição dele e manejo. Ok? Bom, a carne desses indivíduos aí, tanto da raça quanto do cruzamento industrial, atinge os requisitos de qualidade que a indústria frigorífica quer. Questão de macieza, questão de gordura marmoreada, porque o Red Paul tem muito isso forte. Então, a qualidade da carne também do Senepol é muito boa. Então, essa qualidade da carne que a indústria tanto quer, os indivíduos de cruzamento industrial, o Senepol com o Nelore, tem. E mesmo as pessoas que estão trabalhando o Senepol mesmo como raça e vendendo ele diretamente no frigorífico, aí se torna melhor ainda. O Senepol, diferente do Angus, tem várias fazendas trabalhando no Senepol mesmo, com o objetivo de vender não só genética para outros fazendeiros, mas também vender indivíduos para o frigorífico, porque ele já aguenta mais o nosso clima aqui. São animais mais resistentes. São animais extremamente dóceis, aqui já em função da origem do Red Paul, e isso, toda vez que você tem docilidade envolvida na raça, diminui o risco de acidentes. Acidente não só com vaqueiros, proprietários, mas também acidentes entre um animal com o outro, durante brigas, animal murcho. Então, bem tranquilo trabalhar a questão de confinamento. São indivíduos bem musculosos, com bons índices corporais na região dos cortes mais nobres. Então, a região de garupa ali, muito interessante. Ele tem altos índices da área do olho do lombo, a largura do lombo. Esse índice chama AOL, que é a área do olho do lombo. É um índice utilizado na classificação de cortes. Então, o Senepol tem muito isso, assim como o Angus também tem. Na verdade, os taurinos têm, né? Eles já estão selecionando isso aí há muito tempo. Bom, essa questão do pelo zero aqui, interessante, é o seguinte, que o Senepol, ele transmite essa característica do pelo bem curtinho. Aí esse pelo curtinho é chamado pelo zero. E os indivíduos provenientes do cruzamento com o Senepol, praticamente o pelo também é curtinho. Então, tem muita gente cruzando o Senepol aí com outra raça taurina, e não tem aqueles bezerros cabeludos dos taurinos, não. São chamados pelo zero. Só é interessante vocês verem aí que no cruzamento industrial, 90% dos casos apresentam pelagem zero. Então, quando você mesmo cruza com uma raça mais peluda, e quando você coloca Senepol, ele imprime em 90% dos casos o chamado pelo zero aí, o pelo curtinho. Ok? Bom, Ok. aí é uma foto de um touro Senepol. Você vê que é um animal totalmente preparado para acúmulo de carne. Uma frente muito fechada para carne, muita carne na região do pescoço, a área do lombo que eu falei, o AOL aí, ó. Essa área aqui, um ombro largo, onde tem contrafilé, toda a parte de carne nobre aqui, ó. Região aqui da garupa, picanha, contrafilé, costela totalmente forrada de carne. Então, são uma raça muito interessante e se adaptou muito aqui no Brasil. Então, das raças exteriores aí da atualidade, é uma raça que mais está desenvolvendo aí. Alguns falam que vai substituir o Angus aí em muitos aspectos aí por questão de facilidade de cruzamento, não ter que fazer inseminação artificial e tudo mais. Aqui na nossa região nós temos um criador, inclusive eu tenho até foto de vaca, depois eu ver se eu consigo entrar aqui no Zap aqui e mostrar para vocês vagas dele. E é um que abriu a porta para a gente fazer uma visita técnica lá à fazenda dele, é pertinho aqui em Santana do Paraíso. Ele adquiriu animais
de alta genética, muito eficiente os animais dele. Ele vende tourinhos, vende matrizes, ele tem um plantel muito bom. Tem no botijão de sêmen dele os melhores touros do mundo. Ele investiu muito em questão de genética. Ele paga parceria com o Senat para produção de tourinhos. Então, é um cara diferenciado no Senepol aí. Depois eu ver se eu consigo entrar no WhatsApp aqui e mostrar para vocês fotos de vacas do plantel dele ali. Então, touro excelente aí, não é, gente? Bom, quem ouviu falar nessa raça aqui, ó? O Wagyu. Isso é novidade para mim. Falar não. Pessoal que tá mais ligado aí no bovinos aí, a raça, aqui no Brasil chama de Wagyu. Lê-se Wagyu. Alguém já ouviu falar? Eu não. Eu também Não? não. Essa raça aí é a raça que um bife vale R$ 300, o Kobe Beef. Você não ouviu falar, não? Bom, essa raça é uma raça originária do Japão e ela é considerada a carne mais saborosa do mundo. É uma questão do marmoreio, é a raça que imprime mais gordura, entremeada às fibras. E também é a carne mais cara do mundo. Esse Kobe Beef aí, ó, dando a luz, é a cidade japonesa de Kobe, onde a raça teve sua origem. Então, o Wagyu aí tem sido utilizado em algumas fazendas aqui no Brasil para produção de carne específica para redes de restaurante, esses pratos finos aí das capitais aí, nesses restaurantes mais caros. E também a questão de exportação, alguma linha de exportação aí para o mundo inteiro. E onde você faz cruzamento industrial com Wagyu ou triclós, pega um meio sangue Nelore com Angus e, e cruza com o touro Wagyu, você melhorar a questão de tamanho das peças, que é uma raça pequena ele, mas tem essa característica forte aí da questão da carne ser muito saborosa e muito avaliada comercialmente. O preço da carne dessa raça está muito ligado ao teor de gordura, e o teor de gordura está muito ligado à questão da carne ser saborosa. Então, geralmente essas carnes, elas são servidas, geralmente só um pouco grelhada, quase não se usa sal nem temperos, que a carne em si já é muito saborosa. Eu nunca experimentei para falar com vocês, nem classificar a nota, mas toda a questão de literatura é a questão falando que são carnes diferenciadas. A próprio Angus já melhora muito, essa aqui ainda fica melhor ainda. E a classificação da carne é de acordo com o grau de marmoreio. Quanto mais marmoreio na carne, mais cara ela é e melhor qualidade ela se torna na questão do sabor. Bom, uma característica dessa raça, que é uma raça produtora de carne nobre, o tamanho da raça é mediano, ela tem presença de chifre, a pelagem pode ser preta ou vermelha, muito precoce sexualmente. Lá no Japão, eles têm muito pouca área para trabalhar a questão de fazendas. Então, lá toda a seleção foi feita lá para ter indivíduos muito eficientes, produzir vários bezerros, o máximo de bezerro na estação produtiva e área pequena. Então, são animais foram selecionados para serem eficientes e eficientes em áreas pequenas. Então, tem muita habilidade materna, facilidade de parto, longevidade. Não é uma raça muito musculosa. Vocês vão ver foto aí que tem raças que dão de 10-0 nela. Mas são a questão da gordura no interior da carne que fez a raça ser valorizada.
Uma coisa que descaracteriza a raça é mancha branca na pelagem. Então, a mancha branca, ela é penalizada. Indivíduos pode ser bom, mas dependendo do tipo de mancha, são descartados. Os machos provenientes dessa raça aí, em cruzamento industrial, os machos chegam a pesar 240 quilos, então são bezerros muito pesados. E fêmeas chegam a pesar 220 quilos. Então, são animais que são muito valorizados no cruzamento industrial aí. E chega a dar preço 40% acima da média CPEA. Aí já não é questão regional, não. Pega o índice CPEA de preço de bezerro e é comercializado 40% acima. Então, interessante aí. O número desses animais no Brasil é muito pequeno e está muito relacionado aos clientes que pagam por esses indivíduos totalmente diferenciados assim. Uma coisa interessante dessa raça é que ela tem alto poder de aterose. Então, no cruzamento industrial aí, os indivíduos saem com muita característica interessante da raça. São rústicos também e temperamento é dócil. E adaptou bem nas regiões do Brasil, como Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, está indo bem aqui no Brasil a raça aí. E a questão de comercialização da carne, não precisa nem falar, é o que tem de mais valorizado hoje, aqui no Brasil, hoje, em termos de venda de boi para frigorífico. Aqui é um touro da raça. Você vê que a musculosidade já diminuiu, tá vendo? Tem a presença de chifre. É um taurino, o tamanho dele é médio. São animais que não são muito compridos, são animais mais curtos também. Então, o carro-chefe de utilizar uma raça dessa para algum cruzamento industrial seria a questão da qualidade da carne. Então, sempre que pensar em Wagyu, e vocês ouvirem falar aí, é a questão de qualidade da carne. Beleza? Alguma dúvida sobre essa raça? Tá de boa. Bom, aqui foto de 3 peças de carne. A da esquerda aqui é a carne de um Wagyu. Essa parte branca aqui seria a parte da gordura entre as fibras, tá vendo? O marmoreio, que tanto se fala. Aqui é uma peça da carne de Angus. Você compara aqui com aqui, ó. O marmoreio aqui já é muito menor do que aqui, ó. Aqui não estou falando de carne da raça mesmo, cruzamento industrial não. Então, raça Wagyu, raça Angus e aqui o nosso Nelore. Ok? Todas carnes excelentes, só que à medida que você vai aumentando o marmoreio, a carne fica mais saborosa e mais valorizada no mercado. Falar que aumentar o marmoreio é a quantidade de gordura? Gordura entre as fibras. Quando você tem a Uhum. carne com mais marmoreio, ela tem mais gordura entre as fibras. Mas isso é característica da raça somente ou a alimentação interfere bastante? Não, aí é característica genética. Ah, sim. Ok? Ok. Beleza. Não significa que a nossa carne seja ruim, não, viu, gente? É que às vezes o mercado ele valoriza mais esse tipo de gordura aqui. Então, aí a gente pega e faz um cruzamento industrial por exemplo, um Wagyu, cruzamento industrial com Nelore. Você vai ter uma carne não tanto com marmoreio assim, mas não tão pouco marmoreio assim. Beleza? Beleza. Mostrar uma foto de uma carne dessa, uma hora dessa, e começa a dar fome, né? Vontade de fazer um churrasquinho. Bom. A minha boca até encheu d'água. Bom, vamos falar um pouquinho de raça com vocês. Algumas raças serão sintéticas, outras já trabalhadas há muito tempo. Vocês viram comigo lá a questão do Brahma, né? Lembra do Brahma lá, na aula passada?
e o Angus. Então, o cruzamento do Brahma com o Angus deu o Brangus. Brahma com Angus. Você vê que já não é um indivíduo, apresenta um pouco mais de cupim, a cabeça já é um pouco maior do que a do Angus, a orelha um pouco maior, mas são raças muito trabalhadas, sabe? Muito interessante esse tipo de cruzamento. A Austrália trabalha muito isso aqui, ó, o Brahma com o Angus. Eles têm muito Brahma lá e faz o cruzamento com o Angus para produzir essa raça aqui. E trabalha essa raça a campo. Então, interessante aí o Brangus. Deixa eu voltar na foto do Angus aqui para vocês lembrarem do touro. Aí, tá vendo? Aqui é um Angus. Você vê, olha a questão do cupim já é menor, tá vendo? É um indivíduo mais retilíneo. O Brangus já é um intermediário entre que tem a presença do Brahma, né? O Brahma você vê que é um animal bem forte, bem robusto. Aí o Brangus já ficou uma mescla entre as duas raças aí. Bom, esse Black Blue Blaze aí é a raça que eles consideram mais musculosa, né? Parece um suíno, parece um... Quando vocês vão estudar a suinocultura, vocês vão ver que tem uma raça aí chamada 4x4, que é todo musculoso, tá vendo? Então tem alguns indivíduos aí que utilizam essas raças para definir mais as peças de carne no touro. Então é uma raça muito trabalhada aí no continente europeu aí, e tem crescido a utilização dele para fazer cruzamento industrial. Então estou citando ele aqui, ele é conhecido como Azul da Bélgica, formado pelo casamento do gado nativo belga com a raça do Rhin ou Charolês. A musculatura é chamada musculatura dupla no posterior. É porque é como se eu tivesse aqui um sobremúsculo acima da região da pele, da epiderme, e o músculo sobressai. É chamada musculatura dupla. Então ele é chamado aí de superboi. Então se você vir falar aí, você conhece o superboi? A raça é essa aí, o Black Blue Badge. Aí tem cruzamento da raça com outros nomes. A raça, principalmente nesses taurinos aí, é o que mais tem. Nós vamos ver aqui as principais. Bom, essa raça aqui é o Blonde. O Blonde de Aquitânia. É uma raça de cruzamento da raça Garone com Guerce e Blonde. As três se transformaram em uma raça que é chamada essa raça muito conhecida aí como Blonde. É uma raça bonita, muita carne na região do posterior aqui, tá vendo? E também tem sido trabalhado aí, utilizado. Vocês vão ver esse nome aí quando vocês estiverem trabalhando a campo aí, a questão do Blonde aí. Tem gente que fazendo cruzamento industrial com Nelore aí, gostando muito dos resultados. A questão do marmoreio da carne é interessante também. Muito acúmulo de carne nobre. Bom, esse Bonsmara aqui, ó, está sendo muito utilizado ele em confinamento, fazendo cruzamento industrial com Nelore, utilizado em confinamento, porque é uma raça funcional, ela é saudável, fértil, é uma alternativa viável para o gado zebu, aumento da eficácia na produção de carne nas regiões, e ele se adapta bem ao nosso clima aqui. Então, o Bonsmara também tem crescido a utilização dele aí, principalmente para cruzamento industrial. Uma raça muito interessante também. Vocês vão ver que tudo que a gente falou para o Angus vale muito para os demais taurinos, tá vendo? A carne na área do dorso aqui, o contrafilé, bem amplo, bem grande, comprimento corporal, acúmulo de carne na região nobre. São animais muito eficazes na questão de conversão alimentar. Bom, essa raça Braford aqui, deixa eu falar um pouquinho da posterior daqui, que é o Hereford. Esse aqui é uma raça taurina
A pelagem vermelha aí chama atenção, vermelha e branca, é uma raça muito bonita. A cabeça sempre a cabeça branca assim, os olhos também brancos, região do peito aqui também é branca. A vassoura do rabo aqui é branca. E ele é muito utilizado aqui no cruzamento com o Brahma, para produzir esse indivíduo aqui, ó. O Brahma, que é o zebu lá americano, cruzado com o Hereford, que é a raça anterior aí. Assim como o Brangus lá, ó, é onde vai um indivíduo muito interessante de se trabalhar, muito pesado, muito cheio de carne. Você aumenta peso em relação ao Hereford. Então, esses cruzamentos aí com o Brahma são muito trabalhados na Austrália, nos Estados Unidos, nos países onde o Nelore não entrou muito ainda, o Brahma que é o carro-chefe do cruzamento deles lá. Aí a principal característica é uma raça dócil, rústica, precoce, resistente com alto rendimento de carcaça. Então, toda vez que você está colocando aqui um zebuíno, no caso do Brahma, em um taurino já eficiente, você tem um indivíduo muito eficiente, no acúmulo de carne de qualidade e mais rústico. Então, o que nós estamos fazendo aqui com o Nelore, os outros países fazem muito com o Brahma. Bom, uma raça que foi muito trabalhada aqui no Brasil e tem caído a utilização dela é o Canchim. O Canchim, ele é um produto do cruzamento da raça Cherolês com a primeira zebu feita aqui no Brasil, aqui no Brasil, que é o Índio do Brasil. Também o Canchim, ele cruzou o Cherolês também com o Guzerá e com o Nelore. Então, esse indivíduo aí, o Canchim, é um cruzamento industrial de uma raça taurina com um zebu. O interessante desse indivíduo é que a pelagem é pelagem creme, bem uniforme, então ele não tem muita variação de pelagem. Os pelos são curtinhos e a pele é escura. Então ele foi muito utilizado aí a campo aí para cruzamento com Nelore, punho touro, canchinho, vaca Nelore. Só que teve muito problema de parto, bezerros nascerem muito grandes. Então hoje não tem sido muito trabalhado aqui a campo, não. O Senepal hoje além do touro Nelore, é o touro mais trabalhado. Bom, o Charolês, uma das raças que deu origem ao Canchim, é essa raça aqui. Os animais são grandes, pesados, tem uma raça muito tamanho, muito grande, raça pesadona. Essas raças são um pouco tardias, essas raças muito pesadas. E muita massa muscular, né? Ele tem uma musculatura muito desenvolvida, você vê a região da garupa aqui com bastante musculosa, alto rendimento de carcaça, então não, no abate frigorífico aí, o rendimento de carcaça é acima de 60%. A pelagem característica dessa raça é branca ou creme, daí o Canchim ter puxado essa pelagem creme dele aí. Só que é uma raça peluda, então o Canchim já puxou do nosso zebu aí a questão do pelo curto, com reflexos amarelos. Então, vocês vão ver isso aqui no sul do Brasil, ele ainda é muito trabalhado ainda. E alguns cruzamentos industrial são feitos com Charolês, raça conhecida, mas atualmente não está sendo muito trabalhado, não. O fato do chifre ser reto ou curvado, isso aí é de raça ou não? É genética mesmo? Não. Esses gados taurinos, boa parte deles são presença de chifre. Aí cada raça foi trabalhada, aí define a posição do chifre aqui. O Charolês tem mais o chifre desse aspecto horizontal mesmo aí. É mais característica da raça. Entendi, obrigada. Bom, outra raça trabalhada aqui no Brasil, para cruzamento industrial, é o Devon.
Devon do Norte, o rubi, ele tem essa característica aí, meio rubi na pelagem. É uma das raças mais antigas lá do Reino Unido, nas Ilhas Britânicas, sendo nativo do sudoeste da Inglaterra. Você vê que os ingleses, gente, eles foram importantíssimos aí na questão dos bovinos, né? Boa parte dos bovinos aí, vocês viram no leite lá, o Jersey, o Guernsey, vocês viram aí o Angus, boas partes das raças foram trabalhadas aí na Inglaterra, que lá, a presença de ilhas, né? Então, os proprietários faziam os cruzamentos lá e iam fazendo uma raça. Ao longo dos anos, foram padronizando determinada raça. É uma raça peluda, então, não é uma raça de se trabalhar aqui no Brasil, mas é utilizada na região sul ou para cruzamento industrial. Bom, eu falei muito sobre o Indo Brasil, fiquei devendo para vocês uma foto do Indo Brasil. É o primeiro zebu feito aqui no Brasil, ele é proveniente do cruzamento do Nelore, o Guzerá e do Gi. Se você for lembrar um pouquinho, você vê que parece um touro Nelore com a cabeça de Gi, não parece? Lembra um pouquinho mesmo. Se você pegar aqui a cabeça dele, está parecendo aqui o Gi, orelha caída, pendular. Verdade. Só que o perfil aqui, ele puxou um pouco do Guzerá, tá vendo? A cabeça é o perfil curtinho. O olho aqui elíptico puxou um pouquinho do Guzerá também. O chifre já caído, mais é o Gi. Agora o corpo parece um corpo de um boi Nelore. E o Indo-Brasil, ele veio sendo trabalhado muito, aí tem uma época que só falava Indo-Brasil no Brasil, na década de 70, década de 60, e ele perdeu um pouco espaço porque os bezerros são muito moles, as vacas têm teta grande, mas hoje a raça tem sido um pouco resgatada novamente. Mas assim, não tem grande expressão econômica, não. Mas eu fiquei devendo para vocês e falei muito sobre a raça e não tinha mostrado ela ainda. Aí falou que o cruzamento do Guzerá e do Nelore em 1890, 1920, e com a introdução da raça Gi em 1911 e 1920. Então, primeiro fez um cruzamento do Guzerá com o Nelore, depois introduziu o Gi. Aí ficou determinante esse padrão racial aqui. É uma raça de grande porte, as matrizes são eficientes, então é uma raça grandona, forte, os bezerros são enormes, aí tem problema de parto com bezerro, questão de teto das mães requer cuidado no início, até os bezerros conseguirem mamar, então dá um pouco de trabalho para criar a raça aí. O Tabapuã, por exemplo, que também é sintético nosso aí, já evoluiu mais, está sendo mais utilizado, então as matrizes hoje já não tem o peito tão largo, e agora está sendo resgatado um pouco o Indo Brasil aí, algumas fazendas trabalhando o Indo Brasil. Bom, outra raça que vocês vão ver aí, taurina, já bem conhecida também, é o Limousin, nativa da província de Limousin, no sudoeste da França, então aqui é uma raça francesa. A pelagem é amarelo claro, tendendo um pouco a vermelho aqui. Ela tem uma despigmentação aqui na região do olho e na região do focinho, então ela perde tonalidade. Muita carne também, tá vendo? Os taurinos, eles se assemelham, a área do lombo aqui é bem larga, deposição de carne aqui na região da costela, a parte nobre aqui, muita carne, então uma raça muito interessante também. Hoje o Angus é a febre, mas antigamente era o Limousin. O Limousin já foi aí há 30 anos, aí, 40 anos atrás, o carro-chefe de se fazer cruzamento industrial. Ele perdeu espaço para o Angus hoje. E um dos motivos é a questão de tamanho de bezerro. O bezerro que nasce um pouco maior, aí teve muito problema de parto aí no cruzamento das duas raças, Limousin com Nelore aí. É muito parecido as raças, né, gente? Fica meio assim, até difícil de guardar, né? Não vou mentir, não. Tem umas 3 aí que eu olhava e falava, tá parecido, tá parecido. Tá difícil de memorizar. Pois é, interessante mesmo esse aí.
Os cruzamentos sintéticos aí, Brangos, Nelore com Angus, Braford, Brahma com Hereford, o interessante de vocês aí é sempre lembrar da raça. O cruzamento aí, a raça sintética aí, vocês não lembram, conhecendo uma raça e outra, você bate o olho e fala assim, ó, isso aqui lembra o Brahma e lembra o Hereford. E aqui no Brasil, o cruzamento industrial tem sido muito utilizado para a questão comercial, fazer indivíduos para venda. Por exemplo, na Austrália, eles já fizeram cruzamento industrial como raça para fazer esse indivíduo ser trabalhado a campo. E aqui no Brasil, o cruzamento industrial é muito utilizado para um indivíduo meio sangue que vai ser vendido. Ok? Ok. Bom, esse indivíduo aqui, ó, o Sim Brasil, ele é um cruzamento entre a raça cimental e guzerá. Deixa eu ver se eu mostro o cimental para vocês aqui primeiro. Aqui é o cimental, ó. O cimental é uma raça de dupla aptidão, leite e carne, muito trabalhado aqui no Brasil. O cimental é bem popular aqui no Brasil. Ele tem perdido espaço, somente que o Senepal está tomando espaço dele. Mas ele tanto produz bastante leite quanto produz bastante carne. Ele é precoce, bem produtivo e a questão reprodutiva dele é excelente. Então, cruzou-se esse indivíduo aqui com o Guzerá e fez esse indivíduo aqui, ó, que é o Sim Brasil. Depois que cruzou o Guzerá com o Cimental, aí colocou o sangue do Nelore no cruzamento. O Nelore entrou por último. E foi trabalhando aí o aperfeiçoamento genético desse animal, que é um triclós entre as três raças, né? E produziu essa raça aqui. Então, é uma raça sintética triclós. Ela tem a presença do Guzerá, do Cimental, e o último grau de sangue que foi colocado é o Nelore. Então, se você pegar bem, o indivíduo ele lembra um pouco aqui, ó, a orelha de Nelore, ele lembra um pouquinho o Nelore. E pensando aqui que ele está vindo também, parte da estrutura dele, de pelagem e tudo mais, vem do cimental. O Guzerac a gente já lembra pouco aqui, não é? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Então, assim, o Guzerá, você vê que parece um touro anelorado, mas não tem muito mais a característica do Guzerá, não. Mas foi utilizado o sangue Guzerá no início da raça aí. Então, é um indivíduo feito aqui no Brasil e tomou esse nome aí, ó, Sim Brasil. Então, nós já vimos três raças feitas aqui no Brasil, né? O Indo-Brasil, que foi a primeira, no início do século XIX aí, o Tabapuã, e agora vocês estão vendo aí o Sim Brasil. O Sim Brasil, poucas fazendas trabalham, então um rebanho bem menor que o Tabapuã, por exemplo, que é o nosso zebuíno feito aqui, mais trabalhado aí a nível do Brasil aí. Aqui o cimental. Bom, aqui eu fiz um pouquinho sobre um resumo um pouco do que a raça tem, para vocês também terem um resumo mais fácil aí. Algumas raças eu não falei, por exemplo, Santa Gertrudes aqui, é uma raça de porte pequeno. Muita gente lembra aqueles mini bois, aí tem muita origem no Santa Gertrudes. O Canchinho nós falamos um pouco sobre ele, o Bonsmara nós falamos, Cheroleso, Tabapuã, do Brasil, o Pato Suíço nós falamos na aula passada, o Angus. Esse Martigiano aqui eu também não falei muito, é muito pouco trabalhado, mas vocês vão ver esse nome aí. Ele tem uma velocidade de ganho de peso incrível, então o Martigiana é uma raça, muita conversão alimentar, muito ganho de peso. O Senepal, né, lembrando aqui que ele é 100% taurino, então um cruzamento de uma raça taurina lá de Senegal, na dama, com a raça taurina inglesa lá, que é o Red Paul.
Daí o nome Senepal, Senegal com Red Paul, surgiu o nome Senepal. Esse composto montano aqui, ó, também eu falei pouco sobre ele, só mesmo pra vocês terem noção do que é. O cimental, falamos agora um pouquinho, o Hereford já falamos também um pouco. Só para vocês terem aqui uma questão de resumo das raças aqui. Recapitulando, ó, um touro cimental, ele lembra um pouco o Hereford, né? A questão de pelagem, mas quando você começa a olhar, aqui tem um Limousin, Sim Brasil aqui atrás, Limousin, nosso índio do Brasil, esse Devon, o Cherolês. O Cherolês é bastante encontrado aqui no país também. O canchim já teve fazendas inteiras de canchim, hoje está sendo pouco utilizado. Bezerros nascerem muito grande, penalizou um pouco a raça. O Hereford, se você for comparar o Hereford com o Cimental, que parece com ele, eles são um pouco mais compridos, são um pouco mais baixos, mas parece. Também o Cimental ele tem uma coloração diferente um pouco no olho aqui, ó. Deixa eu voltar cá atrás para vocês verem. Tá vendo? Ele tem uma pelagem um pouco diferente no olho, mas confunde mesmo. Vamos conhecer aqui um Senepal. Muito, pa- Oi? é muito parecido. Se você colocar dois touros juntos aí e pegar uma pessoa aí que não esteja muito especialista para poder falar, ele pode confundir as raças aí. Bom, aqui o Braford, né? Onde põe o Brahma tem essa característica que já lembra um pouco o Brahma aí na questão da cabeça. O animal fica um pouco mais robusto. Esse Bonsmara, questão de ganho de peso dele, então é um animal que está sendo muito trabalhado aí no cruzamento industrial devido ao seu ganho de peso fabuloso aí. O Blonde, o Black Belge aí é questão da musculatura, então ele é mais fácil ser conhecido aí. O Brangus, que é o Brahma com o Angus. O Wagyu, o Senepal. O Senepal vocês vão acabar conhecendo ele, porque ele está popularizando muito no Brasil. Então vocês vão ter muito contato com essa raça aí em qualquer lugar que vocês forem trabalhar. É uma raça que veio para ficar, ela está dominando aí. Aí a origem do Senepal, né? Estou recapitulando as figuras aqui para vocês terem. Aqui é o Angus, o Red, e o Angus, o Aberdeen. Vou ver se eu consigo entrar no WhatsApp aqui. Eu vou mostrar para vocês dois produtores da nossa região. Um está o, trabalhando o Angus em vaca Nelore. Eu tenho foto dele aqui, das vacas Nelore dele, com os bezerrinhos Angus. E eu vou ver se eu consigo achar também aqui as vacas do criador aqui do Santana do Paraíso, do Senepal. Só um minutinho, até eu procurar aqui. Beleza.
Bom, gente, aqui essa aqui é uma doadora dele lá, ó. Essa vaca, ela é uma vaca Senepol e o peso aproximado dela a campo, sem ração, sem nada, é 800 quilos. Então você vê a capacidade de armazenar carne e gordura que essa vaca tem. E animal alimentado não, ela tá pastejo normal, curral simples, tá vendo? E nesse período do ano ele não oferta nada, não dá ração, não dá nada não. Aqui é parte do plantel dele. Você vê que tem, aqui tudo é fêmeas, ó. De uma novilha, aqui de uma vaca. Olha você vê que maravilha uma vaca dessa aí, ó. Então você vê que é um animal a campo, sem nenhum trato nutricional específico. O animal totalmente pronto aqui. Se fosse para mandar um animal desse para o abate, seria possível, sem gasto extra com alimentação aí. Essa aqui eu já tinha mostrado. E aqui, foto de outra matriz dele. Então você vê que é uma genética superior que ele está trabalhando, animais de excelência aí, ó. E assim, esse produtor aqui nosso, aqui do Santana Paraíso, é um exemplo de centenas aí, Brasil afora, trabalhando essa raça, vendendo animais, vendendo tourinhos. Então, a raça que ela veio realmente para ficar, ela é muito recente, ela chegou aqui no Brasil em 2000, tem apenas 20 anos, e está numa crescente muito grande aí. Principalmente porque os touros dessa raça cruzam as vacas Nelore a campo sem gasto extra aí com inseminação artificial e tudo mais. E os bezerros estão sendo muito valorizados aí pela indústria frigorífica. Ok? Legal. Agora eu vou mostrar para vocês agora uma foto de um outro produtor. Ele faz inseminação das vacas Nelore produzindo os bezerros Aberdeen e Angus nas vacas Nelore. Só um minutinho agora que vou mudar de tela aqui. WhatsApp. Bom, gente, aqui, ó, as vacas Nelore e fazem a inseminação com o Angus. E aqui são bezerros, são vacas brancas Nelore e criam bezerro preto aí, ó, que a pelagem do Angus ela é predominante sobre a pelagem do Nelore. Interessante aí, você vê um grupo de bezerros aí, de vacas branquinhas aí. Interessante no pasto isso aí. Outra foto, uns nascem um pouco mais claro, mas a pelagem predominante do cruzamento industrial com o Angus é essa aí.
Interessante aí. Bezerros, as vacas criam normal, não rejeitam pela cor, não. Esses Nelore foram inseminados? É inseminação. O Angus é que eu falei com você, ele não vai muito bem a campo cobrindo vaca, não. Ele sente um pouco o nosso calor, ele não é uma raça bem adaptada aqui ao nosso clima. Aí daí o Sanepal em regime de touro, monta natural, está tendo mais aceitação aí por parte dos pecuaristas aí. Entendi. Ok? Ok. Bom, o que eu tinha para hoje, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu tô tranquila. Aham. É interessante. Agora nós vamos passar na próxima aula agora falar sobre o sistema de produção. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre confinamento também. Então, quem gosta de confinamento aí, na próxima aula vamos ter um encontro mais específico aí na questão de alimentação e manejo, sistema de produção. Ok? Ok, professor, obrigada. Então tá, bom dia para vocês, tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia para todos. Bora, falou. Obrigado pela aula. Obrigada, bom dia.